Cara, e o Neymar pode não jogar mais nessa temporada. O prazo de recuperação da contusão que ele sofreu na coxa varia de 1 a 3 meses. Na melhor das hipóteses, o Neymar voltaria a treinar na metade final de outubro, mas ele também pode voltar aos treinos só na reta final de dezembro, e o Brasileirão acaba no primeiro final de semana do mês 12. O Vasco recusou uma proposta de 25 milhões de euros, 157 milhões de reais do Porto, pelo Ryan. O Cruz Maltino espera receber uma oferta melhor para vender o atacante em 2026. A divisão dos direitos econômicos do jogador do Vasco dificulta as negociações. O Vasco tem direito a 70%, já o Ryan é dono dos outros 30%. E no vídeo de hoje a gente vai falar da classificação do Flamengo, a eliminação do São Paulo, vamos falar do Vinícius Júnior, do Endrick e de muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aqui agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa e eu tô aqui no News Esporte Clube, como você já sabe, nessa jornada de fazer esse projeto crescer, e eu preciso de você, cara. Eu preciso de você. É você aí, não é o coleguinha do lado, é você. Se você ainda não tá inscrito, cara, se inscreve aqui, ó. Dá essa moral pra gente, estamos chegando nos 100 inscritos. Muito longe da nossa meta ainda, muito longe. Mas só depende de você, cara. Você tá convocado. Entra pro meu time agora, pro News Esporte Clube, que eu preciso de você pra gente fazer esse projeto aqui crescer, beleza? E você que já tá jogando, já tá convocado, já tá escalado, já tá inscrito, arrebenta aí no botão do like, marca o seu gol agora, dá essa moral pro Rodrigão, porque aqui todo dia tem notícia de futebol, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta e vambora! No sé qué esperabais vosotros, que fuese fácil, ¿no? Estamos en cuarto, ahora hemos conseguido pasar a semifinales. Ha sido una eliminatoria muy difícil y las semifinales era igual o peor todavía, ¿no? Entonces creo que el equipo está madurando, está sabiendo gestionar muy bien los partidos. Teve foguetório à noite para os caras não dormir, teve pressão, dentro de campo teve o juiz fazendo vista grossa, tem muitas coisas, e teve dificuldade, irmão, porque é jogo de Libertadores da América, como bem disse o Saul, que nem é daqui e já sabe como funciona. Futebol não importa, cara, se você, é óbvio, se você tem dinheiro, você contrata os melhores jogadores, como o Flamengo contratou, investiu pesado no time e tem um dos melhores elencos da América do Sul. Aliás, um dos melhores elencos do continente e quiçá do mundo, tá? O Flamengo, meu irmão, tem time que você tira um jogador, coloca o outro e o nível não cai. O nível é muito alto. O Flamengo tem ali 2, 3 jogadores de alto nível para cada posição. E isso é óbvio que vai ter retorno. Mas na hora que você coloca esses 11 caras em campo, você precisa entender que você vai enfrentar outro time que, meu irmão, como que eu posso dizer isso de maneira educada? Ninguém tem mais culhão que ninguém não. Quando tá dentro de campo, você já não enfrentou aqueles caras no Interclasse que eram os brabos, bom, aquela sala, você olha e fala, pum, terceiro A, os caras são embaçados, segundo B, olha, os caras jogam muito. Mas na hora que tá ali, irmão, esquece, é 11 contra 11, no caso do Interclasse, normalmente mais 4 contra 4 ali no futsal e tal, mas você entendeu o que eu tô falando. É exatamente isso, jogo de Libertadores da América, quartas de final, um time tradicional como Estudiantes. A diferença é de 1 gol de vantagem. Você achou que o Flamengo ia deitar? Não ia, irmão. O Flamengo suou a camisa, quase foi eliminado, teve um gol ali, olha aqui, o juiz deu impedimento por detalhe, numa bola desviada, e quase aquilo custou a classificação. Mas é jogo de Libertadores, não existe. Ah, mas o Jorge Jesus, irmão, Jorge Jesus não sobrou na Libertadores com o Flamengo, ninguém sobra em Libertadores. O São Paulo sangrou para vencer lá em 2005, mas goleou o Atlético Paranaense na final. Mas foi só na final mesmo que teve um alívio, tá? Porque no restante foi sofrido, irmão, você sangra, entendeu? O Corinthians, lá em 2012, sangrou também, quase foi eliminado pelo Vasco, vocês lembram daquele jogo? Então tem tudo isso. O Diego Souza não erra aquele gol, o Corinthians estava eliminado. O Santos, meu irmão, o Santos quase não se classifica em 2011. Libertadores é complicado. O Atlético Mineiro, lá em 2013... com Ronaldinho e tudo, sangrou, velho. Se não é o pé, enfim, ali do São Vitor, naquele lance contra o, acho que é o Riascos, não era? Meu irmão, o Galo tava eliminado também. Libertadores sempre é sangrando, cara. Não existe facilidade. Quer ganhar Libertadores? Vai sofrer, vai sangrar. Não vai ser fácil. O Flamengo sangrou em 2019, sangrou em 2022, venceu por 1 a 0 na final o Atlético Paranaense. Não tem moleza, cara. Libertadores é isso. Vai ter um jogo ou outro, um confronto, que pela circunstância, de repente as coisas vão encaixar e você vai meter 5 num Grêmio. Mas isso quase não vai acontecer. O Grêmio, em 2017, sangrou. Libertadores é difícil. E o Flamengo chega agora para enfrentar um Racing
que é exatamente isso. Vai ser um jogo mais duro ainda, mais complicado, mas tem time e é favorito sim, porque se é complicado pro Flamengo, também foi complicado pro Estudiantes, também vai ser complicado pro Racing. O Palmeiras não vai encontrar moleza na LDU não, é superior, mas vai ter que enfrentar a altitude lá. E aí se sair de lá com resultado ruim, que eu acho difícil, eu acredito que o Palmeiras passa com facilidade, aí a coisa já fica mais complicada, entendeu? Se sair de lá, tomar 2-0, 1-0 lá, aqui a LDU vai engrossar, não tem jeito, engrossou pro Botafogo, engrossou pro São Paulo. Irmão, é Libertadores, é fase final, vai ser difícil sempre. A notícia hoje, como o Felipe Luiz disse, não é o Flamengo classificou, mas porque o Rossi salvou, porque eu sei que o Flamengo classificou, velho. E é isso que tá valendo. E o Rossi, que goleiro, hein? Caraca, que goleiro, palmas. E o meu São Paulo, hein? O meu São Paulo. Se você não sabe, o Rodrigão é tricolor paulista aqui, enfim, é o Tricas, não tem jeito. E você que é São Paulino e não gosta dessa expressão, eu não ligo, eu acho engraçadinha, então tanto faz. Fomos eliminados. É isso, irmão. Fomos eliminados com o Luciano errando 6 gols no confronto. O São Paulo não conseguiu passar pela LDU numa situação que a gente já imaginava que seria difícil, porque você olha os principais jogadores do São Paulo arrebentados, sem o Caleri, sem o André Silva. A gente tá lamentando a falta do André Silva, mas é isso. Sem o Caleri, sem o André Silva, o São Paulo perdeu ali o Rian Francisco, que podia ser uma possibilidade, não conseguiu trazer o Marcos Leonardo, e eu não entendi porque esse receio todo com o Dineno, porque se ele não serve pra entrar numa hora dessa, que não tem o Caleri, não tem o André Silva, não tem o Rian Francisco, e o Dineno ainda assim não serve, pra que trouxe então, cara? Manda embora, pô, entendeu? O Tapia, pra que trouxe então? Se não serve, manda embora, entendeu? Se não tem condição desses caras jogarem. Aí o São Paulo não tinha o Marcos Antônio no meio, que era importantíssimo. Aí o São Paulo dependendo de Rigoni, vamos ser sinceros, gente, o Rigoni, o Ferreirinha também, o Ferreirinha não dá, hein, Ferreirinha? É o famoso atleta de triatlo, né? Pedala, anda e corre e nada, cara. É isso, ele só faz isso, entende? Assim, o time do São Paulo tem muitas limitações, gente. O time completinho pode até ser que dê um gosto, sabe? Você vê um Lucas, um Oscar, Marcos Antônio, que tá jogando muito bem. Sei lá, você tem o Enzo na esquerda, na direita o Mailton parece ser um cara que cruza muito, não certo, mas pelo menos tenta. E aí, sei lá, e você tem um Calera ali na frente, pode ser um time que dê um caldo, né? Um Alan Franco, um Arboleda, pode ser. Agora, com o time todo remendado, fica complicado. Fica muito difícil, tem as suas limitações. O Luciano tem a parcela de culpa dele nessa eliminação, mas vamos ser sinceros também aqui, torcedor. Se você é torcedor como eu, você sabe que o problema tá muito mais nos bastidores, na incompetência da diretoria, do que propriamente no campo, cara. No campo, não dá pra você chamar os caras de vagabundo, de descompromissado, porque os caras deram tudo, pô. Os caras deu a vida pra classificar, mas não consegue. É igual a gente viu ontem o Bobadilha, que foi quem vacilou e acabou deixando a LDU fazer aquele gol. Bobadilha e o Pablo Maia. Você vai falar que o Pablo Maia é preguiçoso? Não é, de vez em quando ele acerta um chute lá, ele corre o tempo inteiro, ele briga, ele luta. O Bobadilha é a mesma coisa, ele briga, ele luta, ele tromba, ele faz o que ele consegue. O problema é que o futebol é jogado com bola e eles têm uma dificuldade imensa com a pelota, entendeu? Uma falta de intimidade com a redonda que é visível. Sabe? Os caras não são craque de bola, eles são guerreiros, lutadores, de repente tem muita visão tática, entende a movimentação e tal, mas o problema é que quando precisa jogar com a bola, pra eles é complicado. E aí você começa um jogo com quem vai articular o seu meio campo, ele vai fazer essa iniciação das jogadas, quando você vai ter a LDU com linha apertada, com os meias marcados, com os atacantes abertos esperando a bola sem resolver coisa alguma, Bobadilha e Pablo. Não vai sair nada, entendeu? Quem articulava o jogo era muito mais o Sabino, o Alan Franco, que são os zagueiros que fazem boa saída, não criar jogada. Aí é uma outra coisa. Mas enfim, eu não vou falar muito mais do São Paulo aqui, torcedor, senão a gente vai fazer aqui o canal Tricolor, e eu não quero isso, entendeu? Então, vambora. Olha, eu falei pra vocês, hein, sobre o Xabi Alonso e o Vinícius Júnior. Falei que era questão de tempo, porque o Vini ia ganhar a posição dele no campo, tá? E depois do jogo que ele fez contra o Levante, o Xabi rasgou elogios ao jogador, falou um monte do Vini, falou, cara, eu amo ver ele sorrindo, olha a partida que ele fez contra o Levante. Amanhã o Real Madrid vai enfrentar o Atlético de Madrid, é jogo complicado, com o Julián Álvares também com sangue nos olhos, reclamando do Simeone mandando ele pro banco, porque assim todo mundo quer jogar, velho. O futebol tá se reconstruindo, rapaziada, a gente não pode perder esse momento maravilhoso. Vocês vão ver notícias aqui, que eu vou trazer daqui a pouquinho, de um cara que pra mim mudou o futebol e tá se aposentando agora. O Messi em fim de ciclo, o Cristiano Ronaldo, o Neymar em fim de ciclo. A gente tá vendo um novo futebol, cara.
E o Vinícius Júnior faz parte dessa nova, sabe, desses novos talentos do mundo da bola. E a gente vai ter que entender isso. O Julián Álvares brigando por espaço no Atlético de Madrid, querendo se firmar, querendo ser o cara intocável. Mas esses caras ainda não são. Sabe quem é o cara intocável hoje? É o Mbappé, por isso que ele é intocável no Real Madrid. Sabe quem é intocável? É o Salah lá no Liverpool, entende? Existem alguns jogadores intocáveis, mas o Bellingham não é intocável, o Vinícius não é, o Rodrigo não é, sabe? São caras que vão precisar ganhar o seu espaço. Nossa, mas o Vini já concorreu ao prêmio de bola de ouro, foi segundo na bola de ouro, foi o melhor do mundo pela FIFA, não sei o que. É verdade, irmão, e se não se provar de novo, tá fora. Sabe, é isso, o futebol é exatamente isso. O Ronaldinho era 2 vezes o melhor do mundo, inegociável, e quando foi pro Milan, que saiu do Barcelona e foi pro Milan, já numa vertente de queda na carreira, pegou banco. Não foi pra qualquer um, foi pro David Beckham, mas ele pegou banco. Então tem que entender isso, o futebol ele é cíclico e o Vinícius Júnior tá se provando um craque, mas no nível de competitividade que existe no Real Madrid, vai ter que se provar o tempo inteiro. Eu tenho que falar com vocês também sobre o Endrick. Olha o Endrick, o único jogador de linha que não jogou 1 minuto sequer nessa temporada pelo Real. É óbvio que é injusto, pô, a gente sabe que o Endrick é talentoso pra caceta, que o Endrick joga muita bola, ele merece mais minutos. Olha o Garcia, que tava arrebentando no Mundial de Clubes, e o Xabi também pouco deu chances pro garoto. Porque é isso, o nível é muito alto. Eu espero que o Endrick entre na Copa do Rei, que é o planejamento ali do Xabi Alonso de dar mais chances pro Endrick. Eu espero que o Vini se firme como titular, mas eu não vou ficar aqui fazendo biquinho, reclamando. Eu quero ver por que o Xabi vai tirar o Vinícius. Quem vai entrar no lugar dele? Vai fazer o quê? Olha, deu certo, deu errado. Primeiro vamos ver, vamos acompanhar, entende? Eu boto muita fé no Vini, do que ele vai ganhar em campo, sem fazer beicinho, sem ficar reclamando. Vai chegar lá e vai jogar e vai fazer a dele. Quem não pode vacilar e ficar reclamando à toa é a gente tem que só que desfrutar o que esses caras vão fazer. Se der errado, aí beleza, aí Real, Xabi não dá, mas agora, calma. O ex sofre uma lesão na coxa e vai desfalcar o Barcelona por 3 semanas e perde o jogo contra o PSG na Champions League. E o Arturo Vidal, que mais uma vez foi lá e soltou uma das suas declarações e foi ridicularizado na rede social pelo Toni Kroos. Ele deu uma declaração dizendo que o Toni Kroos não era tão bom de bola assim, não sabia nada de futebol quando estava começando lá no Bayer Leverkusen. E quem foi que ensinou muitas coisas da bola pro Toni Kroos, pro Antoninho? Foi ele, Arturo Vidal, junto com o Renato Augusto, que acabou de anunciar aí a sua aposentadoria e tudo mais. O Arturo falou, o Toni não sabia muito de bola não, a gente que ensinou muita coisa pra ele. Isso foi postado nas redes sociais e adivinha só, o Toni Kroos comentou dando risada, tá aí pra você ver, ó, tirando sarro dessa declaração do Vidal, porque o Vidal virou isso, né, mesmo, uma grande piada ambulante. Cara, tipo assim, eu imagino que ele pode ter ensinado algumas coisas, tipo, olha, Toni, talvez seja melhor você fazer assim, ou aqui, ou ali. Agora, querer achar que você ensinou o Toni Kroos a dar passes, que você ensinou o Toni Kroos alguma coisa? Calma, Vidal, calma. Até boto fé que ele pode ter aprendido alguma coisa com o Renato Augusto, mas você, Vidal, pô, calma lá. Jogou bola, mas calma lá, né? Mas e você, cara, o que você acha sobre tudo isso? O Flamengo é favorito na Libertadores e o Neymar, joga esse ano ainda? Vai, comenta aqui, quero saber a sua opinião sobre tudo isso e não esquece do like do vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, meu chegado.